Na nossa vida, a gente sofre muito com as inconstâncias, com as instabilidades diárias. E em alguns momentos é normal que venha sobre nós a tristeza, a angústia, a aflição, as preocupações e também, em alguns casos, a solidão, porque tem coisa na nossa vida que alguém pode nos ajudar, mas tem coisa que é só Deus. E não é fácil entender e compreender esse esperar em Deus. Aos nossos olhos, no nosso tempo, Ele já deveria ter chegado. Ele já deveria ter feito alguma coisa. Mas Ele não veio, porque Ele virá no tempo certo. Ele virá com perfeição. Mas nessa espera, o coração fica desfalecido, a alma fica angustiada, a nossa vida se torna uma vida atribulada. No entanto, a gente precisa entender que o Senhor está nos olhando, os olhos dele estão voltados para nós 24 horas por dia, não há um segundo sequer que ele deixa de olhar para nós. Então, eu quero dizer para você que o Senhor está te olhando, que você não desanime, que muito em breve Ele cruzará o seu caminho, Ele fará uma obra poderosa, grandiosa na sua vida e você vai glorificá-lo com toda a força da sua alma e do seu coração. Há passagens na palavra de Deus que a gente vê que o Senhor Jesus se compadecia das pessoas. Ele queria fazer as coisas boas para as pessoas humildes, simples daquela época. Ele não queria ver ninguém sofrendo. E o quanto ele pôde fazer, ele fez. E na sua vida ele fará também, na minha vida ele fará também. Você não está esquecida, você não está esquecido. Vou citar uma passagem bíblica aqui e você vai ver o quanto Deus nos ama, o quanto o Senhor Jesus amava e ama os seus em cima dessa terra. Ele tinha acabado de curar alguém lá em Cafarnaum, se não me engano, o servo daquele centurião. E de lá ele já sabia, porque ele também era Deus, ele é Deus, Jesus Cristo é Deus. De lá ele enxergou o sofrimento de uma mulher, a viúva de Naim. E ele caminhou a noite inteira, mais de 50 quilômetros, para chegar em Naim na hora certa. Veja bem o que aconteceu com aquela mulher. Como o texto mesmo fala, o título, ela era viúva. Perdeu ainda tão cedo o seu esposo. Ela era uma mulher de meia idade e nós cremos que ele também. E ela não sofria só com a dor da perda do seu esposo. Ela sofria também com a cultura da época. Cria-se naquele tempo que se uma mulher ficava viúva, tendo seu esposo falecido ainda novo, é porque aquilo era um castigo de Deus na vida dela. Se o esposo morria de idade bem mais velho, era uma coisa natural. Ela era socorrida, ela era amparada. Mas ao contrário disso, elas eram inclusive em certas ocasiões desprezadas, né? Porque, como falamos, as pessoas tinham aquilo como um castigo. Ela estava sendo castigada por Deus por algum pecado que ela tinha cometido. Para completar a situação, ela ainda perde o filho, adoece e um rapaz ali com um pouco mais, um pouco menos de 20 anos faleceu. Era o companheiro dela. Ela tinha perdido a segunda proteção porque naquele tempo as mulheres também se casavam porque tinham a proteção financeira dos homens. E se eles morriam, deixavam ali um filho como herdeiro. Agora ela não tinha o marido, ela não tinha o filho, ela só tinha dor, ela só tinha sofrimento, ela só tinha incertezas na sua vida. Mas ela não sabia que ela estava sendo olhada por Deus. Ela estava ali numa crise emocional, numa crise financeira, numa crise espiritual, o sofrimento só aumentando.
mas Deus estava olhando por ela. O Senhor Jesus estava a caminho. Ela ali velando o corpo, algumas pessoas acompanhando, porque também tinha pessoa de bom coração. A aldeia era pequena. Até hoje Naim não é uma cidade grande, Conta a história que hoje ela tem no máximo ali 1.500 pessoas. Naquele tempo tinha bem menos, talvez 200 pessoas, 300 pessoas, não sei. Era um lugar pobre, como até hoje ainda é pobre, segundo os relatos. Quando saiu ali para o cortejo, para o sepultamento, colocaram o menino no esquife, Era uma maca, enrolava o menino em lençol e ele ia ali para o seu sepultamento. Só que o Senhor Jesus já vinha com uma grande multidão com ele. E ele sabia que hora certinha iria cruzar com ela lá nos portões da cidade, vamos dizer assim. E lá vai a mulher chorando, os olhos lacrimejantes, o olho bem vermelho, os olhos bem vermelhos, por causa desse choro, por causa do pranto, o abatimento, pessoas cabisbaixas acompanhando aquele cortejo também. Do outro lado, uma multidão mais feliz, onde o Senhor Jesus passava, deixava milagres, deixava sinais dos céus, e todo mundo queria estar perto do nosso Mestre Jesus. E num ponto, ali, Deus cruza com aquela mulher, através de seu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Naquele tempo não podia se tocar no cadáver, era um sinal de impureza, e o Senhor Jesus já olhou para aquele moço, mas antes ele olhou para a mãe e disse assim para ela: mulher, não chores. Meus irmãos, não chorar como? Não sofrer como? Não lamentar como? Mas ela olhou para o mestre e esperou ver o que acontecia. De repente ele olhou para aquele moço, tocou naquele esquife, todos pararam e ele disse para o moço: moço, a ti te digo, levanta-te. E de repente aquele moço acordou, o espírito de vida voltou para ele e ele começou a conversar. Aquelas pessoas ficaram maravilhadas. A mãe de repente abraçou gostoso ao seu filho, pensando até que era um sonho, mas era Deus trabalhando na vida dela. O Senhor Jesus, quando olhou para aquela mulher, se encheu de compaixão e fez aquela obra linda. E todos espantados diziam: levantou-se um grande profeta em Israel. O Senhor apareceu na vida daquela mulher sofredora. Ela saiu de casa para sepultar o seu filho e ficar chorando, sabe-se lá por quantos dias, ou até mesmo pela vida inteira. Mas voltou abraçada com ele, glorificando a Deus. O Senhor olhou por ela, o Senhor trabalhou na vida dela, e esse grande milagre está registrado. É uma obra muito linda, cheia de muitas particularidades, e mostra a essência de Deus, que é o amor que é o amor dele por cada um de nós. Vou encerrando esta mensagem e digo para você: espere, o Senhor está vindo aí. Não se apavore, tudo acontecerá na sua vida no tempo certo. A obra será perfeita. Hoje você pode estar chorando, mas amanhã você vai sorrir muito, porque o Mestre vai aparecer, vai interceder por você. O Espírito Santo irá ao Pai com gemidos inexprimíveis, levando aos céus, diante do trono de Deus, a sua necessidade. E o cetro do Senhor será erguido em teu favor. E você vai receber a bênção que tanto você espera. Se você chorar, é normal, mas não perca a sua confiança. Procure se alegrar. Procure ver dentro de você a sua fé restabelecida, a sua esperança. Nunca cometa o erro de muitas pessoas. Nunca diga que Deus não está na sua vida, que Deus não te ama, que Ele se esqueceu de você. Quando tudo parecer estar perdido, é aí que Ele vai fazer uma obra nova na sua vida. Quer pior que essa situação? Ele não foi lá enquanto o moço estava enfermo, enquanto ele adoeceu. O moço morreu e o Senhor o trouxe de volta à vida. O Senhor, para aparecer, esperou o pior momento daquela mulher, mas Ele veio e fez uma obra espantosa,
um milagre que jamais será esquecido, como tantos outros que ele fez nas narrações bíblicas que conhecemos. E para os servos e servas de Deus, quantos homens e mulheres de Deus já testemunharam coisas lindas, maravilhosas, e aquilo exaltou dentro de nós a nossa fé. E nós mesmos, quantas coisas bonitas já vemos, já percebemos, o Senhor fez e nós glorificamos a Deus. Já testemunhamos coisas lindas também em nosso favor, feitos de Deus, incríveis, excepcionais. Criaturas comuns, se a gente falar para elas, elas nem acreditam. Mas nós que conhecemos a palavra de Deus, nós acreditamos e nós confiamos que Deus está olhando por nós e que Ele fará algo muito bom por nós. Ele está chegando na sua casa. Não pense coisa errada, não tome decisões erradas, não se precipite em nada. Fique em paz, ore, fique em comunhão, se consagre. Ele está chegando aí, já alcançando os portões do seu coração, a divisa da sua alma. E ali, naquele momento, desse encontro, Ele fará o milagre que você precisa. Essa é a mensagem de hoje. Deus seja louvado. Que Deus te abençoe.